Fala tchau. Eu ia falar, mas eu ia complementar com outra coisa aí depois você falou, e é isso, tchau, eu não falei. Você falou, né? Não procure no seu marido seu pai, mas para aquelas que não teve um pai, porque a maioria não teve, literalmente não teve um pai, ela procurar em Deus, né? Porque quando Falou, você não, encaixo, dá pra cortar. quando você não tem em eu vou escolher o marido, eu não tenho referência para aonde eu vou escolher. Olha para Deus, porque Deus é seu pai acima de todas as coisas. Então é isso, entendeu? Mas agora Olá, seja muito bem-vindo ao Se Eu Soubesse Podcast. O tema de hoje é algo muito sério, que eu acredito que muita gente vive e viveu. E mesmo quando você tem, não tem a pior coisa do mundo, que foi o meu caso, né? Consequências da ausência de um pai. A minha experiência, no caso, eu tive um pai presente, né, entre aspas, dentro de casa, botava comida, pagava as contas, mas não tinha amor, não tinha carinho, não tinha respeito. Eu tinha medo, né, não era respeito. E isso me causou muitos problemas e eu acredito que muita gente que tem um pai e não tem sabe como que é difícil viver essa situação, porque você vai fazer de tudo para chamar a atenção do seu pai, para ter ele perto. Às vezes vai cometer alguns erros, como eu cometi, vai poder chamar a atenção dele, mas às vezes não vai surtir efeito, né? E você acaba se sentindo uma pessoa não suficiente, não amada, né? é, no seu caso você teve. Eu também tive e não tive, né? Porque eu não conheci meu pai biológico até eu ter, acho que 9 anos. Tinha 9 anos na época que eu conheci ele, porque a minha mãe não tinha falado da minha existência para ele. E mas eu fui criada pelo marido da minha mãe, né? Que foi meu padrasto, quem me registrou. Tivemos também tive uma experiência não muito boa, que eu também não quero entrar em detalhe, mas não foi uma experiência muito boa. Era um caos também dentro de casa, mas sempre tive em mim essa falta, porque apesar de ser registrado o nome dele, minha mãe falar que era nosso pai, eu sempre percebi a diferença, porque teve uma época que eu comecei a, como é que se fala? Como é que é a palavra? Você começa a reparar. Ele era negro, não que eu seja branquinha, né, mas eu era mais claro, meus olhos eram diferentes, enfim, tudo era diferente. E aí eu conheci o meu pai de um jeito muito abrupto pra mim, foi literalmente, seu pai tá vindo aí, espera que ele tá chegando. Mas foi assim, por uma criança, foi uma coisa assim, uau, eu fiquei apaixonado naquele dia. Aquele dia, enfim, eu fiquei o dia inteiro em frente ao portão da casa da minha avó, esperando ele chegar, porque foi meu avô que falou com ele. Aí depois meu avô veio falar comigo. Só que o estrago já estava feito, né? Porque eu, tipo assim, eu vivia num lar onde eu tinha um pai, mas não era meu pai, e depois, obviamente, eu descobri aquilo. Aí do nada, realmente eu tive a certeza que não era meu pai, eu tive outro pai. E, consequentemente, as minhas escolhas por não ter tido aquela presença na minha vida atrapalhou tudo, né? Até em escolhas de relacionamento, né? Eu acredito que com você também, né? Foi. Porque a gente sempre vai procurar no homem o nosso pai, não literalmente o nosso pai, né? Ser Mas cuidado. inconscientemente. A figura que como ele é para você, você vai procurar no cara. Seu pai te trata bem. Tem algumas pessoas conseguem sair dessa bolha, né? Mas geralmente, se o pai te trata bem, né, é carinhoso, você vai atrair esse tipo de homem, porque você foi bem criado, você foi bem tratada. Eu não tive isso. Apesar de ter um padrasto dentro de casa, a minha mãe também era muito cheia de neuro na cabeça dela, e com razão, minha mãe também não deixava essa aproximação entre a gente. E aí, Paulo? Não, essa questão de procurar no homem, né, o pai. Comigo foi muito claro, mas eu tive que viver 12 anos com a pessoa para entender isso, porque eu tentava, talvez, consertar o meu pai nele, né, porque era o mesmo estilo, era frio, calculista, era, era assim, bebia, fumava, isso aí, então eu tentava, tipo assim, eu queria salvar, né, a gente tem mania de querer salvar as pessoas, eu tinha muito isso, hoje em dia eu quero que se lasque. Mas não literalmente, modo de falar, não fico me preocupando tanto. Eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade. A gente deu uma oportunidade, a pessoa não quis, aí é com ela. Né? Não, eu tentava o tempo todo tirar aquela pessoa daquele lugar, salvar ela, porque eu acreditava que o que eu não fiz pelo meu pai, eu poderia fazer por ele. Então, a ausência física, né, de um abraço, de um carinho, de um cuidado, a ausência emocional de você
ouvir uma palavra de incentivo, que nem na minha época era assim, ou você passa, ou você vai para a escola, ou você apanha. Não era porque você era um bom aluno, não que não seja obrigação da criança estudar, eu sei que é, mas a pessoa está se formando, um ser humano ali que não sabe nada da vida. E se dentro de casa ela não tem um norte, não tem nada, ela vai crescer de qualquer jeito, que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu passei por muitas coisas que meus pais não têm nem ideia do que aconteceu, porque eu era tão revoltada com a vida que eu achava necessário buscar emoções fora de casa. Então eu fiz muita coisa errada. Eu me arrependo profundamente de cada uma delas. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito absolutamente nada. Só que eu só sou a pessoa que eu sou hoje por conta de tudo que eu passei e vivi, né? Então tem pais também que são ausentes porque separou. Por exemplo, aí esquece que tem filho, né? Assim, não quer nem saber da criança. E tem muitos pais também que até tentam se aproximar dos filhos, mas a mãe fica com raiva do pai e não deixa o pai ver o filho. Então fica assim, fica muito complicado, né? Ou assim, o pai some, vai embora, nunca mais aparece. Então tem vários tipos de ausência, né? E que acaba gerando, cada um gera um tipo de emoção diferente na criança. Mas eu acho que a pior de todas é você, no meu caso, eu não me senti amada. Eu nunca me senti amada dentro da minha casa. Eu acho que isso nunca foi algo palpável na minha vida, né? É. E em questão de você ter falado, né, que a gente. Foi eu ou foi você que falou, nem sei, que a gente procura no homem o pai da gente, né? E é verdade, apesar de eu não ter tido esse amor de pai, gente, eu tive uma pessoa dentro de casa que era casada com a minha mãe, teve problemas, óbvio, mas não era uma pessoa totalmente ruim, né? Todo mundo erra, né? Fazer o quê? É a vida. Mas ele sempre foi um cara muito provedor, né? Algumas características nele eu consegui absorver, acredito que é assim, né? Que é, portanto, eu gosto de homens assim, mas de provedor, acho que toda mulher, né? Algumas coisinhas pequenas eu consegui pegar, mas a importância de você ter essa figura, porque eu cresci, tá? Eu cresci ouvindo a minha mãe e uma da minhas tia falar que pai não faz falta. Pai não faz falta, pai não faz falta, e a gente, eu lembro isso aí, que se elas verem esse vídeo, elas vão lembrar. Eu e mais duas primas minhas falavam e repetir. Literalmente ficou a nossa infância toda repetindo, porque a gente ouvia das nossas mães isso, e para suprir aquela dor que tinha aqui dentro do peito, Acreditava-se que era verdade. acreditava que isso era, a gente só precisava da nossa mãe. Hoje eu melhorei muito, mas por conta disso eu sempre fui uma pessoa muito autoritária, muito forte, dizer assim. Eu era forte, Paulo. Autoritária, forte, você tá entendendo agora que você sim, então, apesar de ter tido uma figura e não ter tido a minha mãe ter ouvido isso, tudo isso juntou para. Não estou dizendo que só isso foi culpa disso, mas ajudou muito a minha personalidade. Então, hoje em dia, para a pessoa permanecer do meu lado, tem que ter muita paciência. Já estou melhorando, tá? Ou seja, atrapalhou muito a minha relação, porque eu cresci com a minha mãe, só a minha mãe, e a minha mãe também era. Hoje em dia ela melhorou muito também. A minha mãe sempre foi muito nervosa e autoritária também. Minha avó, cara, minha avó tinha marido, tá casada a vida inteira com ele. Então eu fui só absorvendo aquilo, só aquilo, porque você só tem aquela figura para você se inspirar, né? E em questão de amor, não é que eu não tive. Eu acho que a minha mãe ela só não sabia demonstrar. Eu acho que o jeito dela demonstrar amor era fazer comida. Eu sei que é uma coisa óbvia, todo mundo tem que fazer. Mas era o jeito dela, né, de demonstrar amor. Mas realmente, para esses homens aí que pensam que fazer filho é só. É tipo ter um pet, né? Ou ter uma bola, sei lá. Não sei o que dá na cabeça de vocês. Isso atrapalha muito tanto, todo o desenvolvimento da criança quanto na vida adulta. Porque hoje, essa semana que passou, hoje, sabe? Então foi semana que passou. Carlinhos perguntou pra mim, meu filho, né? Quem não sabe, eu tenho um filho de 17 anos. Ele falou assim pra minha mãe, e foi mesmo, tá? Isso é verdade, que eu sempre falava isso pra ele. Isso é verdade, que a gente sempre vai procurar na mulher nossa mãe e a mulher no homem nosso. No homem o pai. Eu falei, sim. Ele falou assim, não, Esté até parece com a senhora. Senhora não, tá? Que ele me chama de você. Aí ele falou assim, Esté até parece com você, brava, né? Eu vejo Esté, ele falou, eu vejo Esté, algumas coisas que ela faz é igual a você, mas o pai dela não é igual a mim. Eu não sou igual ao pai dela. Eu falei assim, é assim, meu filho, você é um cara carinhoso, que o pai dela também é um cara sério, porque meu filho ele é brincalhão, mas ele é bem sério. Enfim, tem qualidades que ele não consegue ver, mas que ele tem e o pai dela também tem, olha só. Entendeu? Só para você ver que realmente é importante, mesmo que você esteja separado, né? Realmente tem mulheres que fazem isso
proíbe o cara de ver, tem caras também que somem porque querem. É muito importante, não é mais sobre vocês, é sobre a criança. É ela se tornar um adulto mais saudável, ela errar menos. É ela ter, que nem a Paula acabou de falar, ter cometido bem menos erros, né, Paula? Se você talvez tivesse, né? É a base da família toda, né? Porque... Com a base ali você consegue ter um norte. Quando você não tem, você vai vivendo. E a rua ensina, gente, da pior forma. Entendeu? E é muito mais fácil, né? Aprender na rua do que em casa. E é isso, faz falta sim, eu cresci nesse contexto, eu vi primos meus, amigos meus crescerem nesse contexto, eu conheço uma também, que também é sua amiga, ela cresceu, ela tinha pai também, não tinha, era um beberrão do caramba, agredia a mãe dela, traía, enfim. E tudo isso, eu acredito que a gente saiba que acontece, a gente saiba que influencia, mas eu não sei o porquê que a gente não quebra. Porque quem não sabe que uma criança precisa de um pai e de uma mãe? Independente de você estar separado ou não. Todo mundo sabe disso. E por que a gente não quebra isso? Ah, eu separei a fulaninha, briga toda vez que eu vou lá. Vai na justiça. Existe justiça para isso. Por dois lados. Você tá entendendo? Você não precisa abrir mão do seu direito de ser pai porque a mãe não deixa. Eu acho que alguns que fazem isso é porque fica cômodo. É melhor. Ela não quer deixar, então é problema dela. Mas aí a criança? Isso não tem nada a ver com a birra de ninguém. Porque você e ela já são adultos. Elezinho ali ainda tá crescendo, ainda tá se formando, ainda vai ser muita coisa ainda pode acontecer. E eu acho que é muita irresponsabilidade das duas partes, tanto da mãe que não deixa, que às vezes acontece assim, mas na maioria das vezes, né? Às vezes ela vai brigar por uma coisa que realmente ela tem que brigar e o cara fala, não quer deixar eu ver meu filho. Né? Tem alguns casos, mas tem alguns casos realmente que a mãe não deixa. E o cara, sinceramente, vou falar uma coisa que a mãe fala e eu acho que é verdade. E só ama o filho enquanto tá com a mãe. Você concorda comigo? Depende do cara. Não, tô dizendo essa questão, na maioria das vezes. Porque depois que separa, não tem mais a mãe, esquece que tem filho. É uma irresponsabilidade muito grande com uma vida que você quis, se propôs a fazer. E é isso, entende? E tem também as consequências, né, emocionais, que eu já falei. E o que acaba acontecendo? No homem eu não sei como que funciona, mas no falar no meu caso, né? A baixa autoestima de você achar assim, o primeiro que aparecer, não é todo mundo que acontece isso. Mas foi o que aconteceu comigo, eu tô falando da minha experiência. Você se apegar muito fácil a qualquer rapaz, a qualquer homem que aparecer na sua vida, que você não teve aquela presença masculina. Então, sua autoestima é tão baixa, que você aceita qualquer coisa. Você acha que você vai conseguir novamente, né, consertar aquela pessoa. E a insegurança que você acaba gerando nessa criança por não ter uma figura masculina, a insegurança de, poxa, eu não vou conseguir nada melhor. Então a pessoa fica presa naquele ciclo vicioso até ela entender. E se ela entender, porque tem pessoas que passam a vida toda sofrendo com isso, vai ser algo muito desastroso na vida dela, dos filhos dela, nos relacionamentos que ela tiver, porque fica aquele medo, se me largar, não é uma pessoa boa, não dá a atenção que a pessoa merece, não quer crescer junto com ela, né, o relacionamento, porque ela aceitou a primeira coisa que apareceu na frente dela, a primeira pessoa, e a insegurança vão me abandonar igual meu pai fez, então ela fica presa naquilo ali. Então eu acho muito importante, né, mulheres aí que estiverem ouvindo, que se sentem assim, que passam por isso, acredite, vocês conseguem coisa melhor sim, vocês são excelentes no que vocês são capazes de fazer, vocês nem imaginam o poder que vocês têm. Não estou dizendo que nós mulheres temos que fazer tudo sozinha, mas acho que se a gente pudesse escolher, a gente tem esse poder de escolher quem vai estar com a gente, essa insegurança tem que ser quebrada, esse medo de não ser amada por alguém porque o seu pai te abandonou ou não é presente na sua vida, apesar de ter um pai dentro de casa, isso não vem acontecer com vocês. Então, vocês têm que ter essa autoconsciência que demorou a acontecer comigo. Mas uma hora acontece. Talvez se eu tivesse visto ou ouvido alguém falar, como eu estou falando aqui para vocês, a Gabriela também, teria sido revolucionário na minha vida, entendeu? E, tipo, no meu caso, que eu não tive, tipo, um exemplo, uma pessoa assim, não. É esse cara o cara que faz tudo por mim, para eu poder ter base em quem eu iria escolher para me relacionar. Eu tive relacionamentos ruins, alguns, não só por causa da pessoa, eu também, por vir no meu contexto familiar, eu também tinha os meus próprios traumas, acredito que eu feri mais a pessoa do que a pessoa me feriu, em determinadas situações. Hoje em dia, quando eu não estou no relacionamento, eu tenho pretendente, tá? Eu tenho pretendente, dá licença.
eu tento ver, como eu não tive essa figura para escolher, tipo assim, não, eu quero uma pessoa assim, porque inconscientemente você faz isso porque você teve um pai, você vai escolher naquela pessoa as características que o seu pai tem. Olha para Deus, porque Deus é o nosso pai, né, acima de tudo. E ele fala bem nítido lá na Bíblia, né, na palavra dele. Vossos homens, vocês aí, ó, amais a vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Se Deus, que é Deus, né, todo-poderoso, mandou, tá mandado. Então, eu acredito que você pode, né? Eu sou estranha, sou suspeita a falar, porque Paulo é mais cuidadosa com isso. Eu não, eu me arrisco em entrar em relacionamento. Paulo, ela é mais conservadora, tá? Mas eu fico observando isso, entendeu? Como que Deus, eu fico olhando para Deus, porque se Deus tem esse zelo, eu acho que eu contei isso para você, né? Como eu tinha muito esse problema comigo em questão de pai, por eu ter tido essa ausência na minha vida, eu, sei lá, eu não sei o que tinha, só sei que teve uma época que eu me envolvi muito com Deus, mas tanto. Acho que foi a melhor época da minha vida. Foi logo assim, na primeira vez, né, que eu me converti. Aí eu andava literalmente na rua, eu sentia aquele amor me envolver, sabe? Então eu acho que a gente não pode assim, esperar menos que isso de ninguém, de homem algum, né? O cara que vai fazer tudo por você, literalmente tudo mesmo, tá, gente? Porque às vezes a gente acha que poucas coisas, tipo o cara ficar com um filho, a gente acha que é muito, não é porque o filho também é dele. O cara lavar uma cueca, não é muita coisa também porque a cueca é dele. Enfim, tudo, eu digo tudo mesmo, literalmente. Orar por você, buscar por você, saber qual é as suas preocupações, quais são os seus planos, querer se envolver com os seus planos, querer fazer acontecer. Hoje em dia é muito difícil, não só o homem com a mulher, mas a mulher com o homem também, né? Porque também tem que ter o equilíbrio ali, né, gente? Não pode só um dar, é 50 de cada um. E para os homens, eu acho que é válido falar, eu sei, porque eu também sou uma pessoa cheia de traumas, eu acredito que a maioria que fazem isso, esse tipo de coisa de abandonar o filho, é porque também tem algum problema psicológico, emocional, enfim. Mas é muito importante você parar nesse momento, olhar para você e entender que os seus problemas são internos, são seus, não é daquela criança, e que tem como resolver, né, Paulo? Tem como resolver, basta você pedir ajuda. Porque hoje em dia o que mais mata o ser humano é o orgulho. Né? Nunca. É muito difícil, ainda mais homem. Né? Tem alguns homens que são quebrantados. Pedir ajuda. Entendeu? Acho que é fraqueza. E acredito também que vem por causa de um contexto. Eu faço muito isso com os meus filhos. Com o menor não, mas com o mais velho eu sempre faço. Você é macho. Macho não chora, sabe? Eu sempre... Essas palavras, apesar de ser dita para ele, mas não de um jeito ruim, fica ali no subconsciente dele. Então, eu acho que para o homem, alguns, nem todo, porque o Rodrigo, por exemplo, demonstra até demais. Tem alguns homens que não conseguem demonstrar amor. Entendeu? Nem sabe o que significa, talvez. E se isso, pra ele, no caso, assim, numa relação, eu tô falando de mulher e homem, o amor pra ele é sexo. Tá demonstrando já, pronto. Acabou. E acabou. Então, é muito difícil, talvez também pela forma que é nós mulheres, você não tem, né, filho homem ainda, né? Eu vou ter. Talvez a gente, né, por falar essas palavras assim tão fortes pra eles vão crescendo aquilo ali e acham que é normal, é tipo assim, aceitável. É igual. Até porque ele arruma uma mulher que aceita do jeito que ele é, então pra ele tá tudo certo, ninguém fala nada. Não, sim, até arruma, Paulo. Até arruma. Eu, por exemplo, com o Heitor tinha uns problemas. Ai, meu Deus, será que eu podia botar o nome dele aqui? Enfim, foi nem ele. O fulano lá. Aí você corta, tá o fulano lá. Ele era um cara muito amoroso. Tinha uns defeitos, como tudo. Nenhum casamento é perfeito. Todo casamento tem problema. E não é só de uma parte, é das duas partes. Eu é que era turrona. Eu não deixava aquela ajuda entrar em mim. Eu te falei essa semana passada, que tinha coisas que a minha sogra me ensinou, que na época eu achava que era bobeira. Hoje que pra mim foi fazer sentido. Entendeu? Então, às vezes, até tem alguém que ajude, alguém que queira mostrar o caminho, mas não aceita ajuda. E aí fica difícil, né? Fica muito difícil. E aí quem sai mal prejudicado na história toda é aquela criança que nem pediu pra nascer. E vocês, irresponsáveis, botaram no mundo. Né? Não só vocês não, eu também, gente, eu erro muito, eu sou mãe de 17 anos e eu acho que 16 foi errando. 16, acho que esse último ano eu consegui acertar alguma coisa. E assim, o papel da mãe, né, na vida dessa criança que não tem um pai é muito importante, porque se ela não tem a segurança de um pai, já não tem aquela figura ali, a mãe acaba tendo que suprir
todo esse espaço vazio, mas infelizmente é algo que nunca vai acontecer 100%. A criança vai saber que ela pode contar com a mãe, que é o meu caso, da Gabriela, e os filhos vão estar ali, sabe que a mãe é o porto seguro deles, né? Igual a Gabriela falou, eles na escola são uma coisa, porque em casa eles podem fazer o que eles quiserem fazer, a gente vai ficar com raiva, vai brigar, mas eles sabem que eles vão sempre poder estar ali, a gente vai estar sempre ali para cuidar, para apoiar, para poder dar amor e carinho. Então, o pior de tudo, além de você não ter um pai, você já não tem uma mãe. Né? E às vezes o que acontece? A mãe acaba negligenciando essa atenção porque às vezes ela não teve, né? Ela errou também na escolha do parceiro, igual aconteceu comigo, por querer consertar a pessoa e não ver que aquilo ali realmente não funciona. E acaba a mãe trabalhando. Hoje em dia, a mãe, que é mãe solteira, né, que não tem o pai da criança ali junto, acaba trabalhando muito fora. Então, é bom a gente parar para pensar que não é que a pessoa não tem que trabalhar, porque não tem escolha, gente. Não tem como você viver sem trabalhar hoje sendo uma escuteira. Não tem como, a não ser que você arruma um velho da lancha. Aí você pode ficar sem fazer nada. Mas a gente tem que ter aquele cuidado quando chegar em casa, dar atenção para as crianças. Igual minha filha esses dias, ela questionou por que eu não pergunto mais para ela como é que foi o dia dela na escola. Sendo que assim, não é que eu faço por mal. É porque eu passo o dia inteiro fazendo tanta coisa, eu trabalho em casa, mas é tão cansativo quanto se estivesse trabalhando fora. Né? E tem dia que eu passo o dia inteiro estudando, computador aberto, né? Dá nos meus já dói por causa da luz, né? Enfim, mas a gente tem que ter esse autocuidado de olhar para os nossos filhos também e, infelizmente, fazer uma barreira em volta deles. Não diminuir as. Como é que eu vou explicar? Não, a influência do mundo, talvez? não diminuir totalmente a influência do que aconteceu, porque vai chegar nele, mas ele ter a certeza que a mãe está ali como uma barreira protetora, né? E fazer com que isso não afete tanto, mas não adianta, vai afetar de alguma forma e a gente vai sempre buscar pela ausência do pai em algum lugar, por algum motivo, às vezes para querer saber quem eu sou, por que eu sou assim, às vezes que, por exemplo, tem filhos que nunca conheceram o pai de forma alguma, quando cresce, quer saber por que meu olho é verde, por que eu sou preto, por que eu sou alto, por que eu sou magro. Então, existem vários motivos para uma criança querer saber quem é o pai e buscar pela ausência dele, buscar o motivo, né? Então, a gente, como mãe, o nosso papel é cuidar e amar e dar o máximo de atenção possível. Se você perceber que você não está dando, mãe, para pensar um pouquinho. Às vezes você pode, não estou falando para você largar seu emprego, às vezes você consegue trabalhar em casa fazendo outra coisa, porque até os 3 anos de idade é muito importante que a mãe fique com o filho, né? Mas no Brasil, então, isso é quase impossível. Não é sobre trabalhar fora de casa, né? Eu acho que temos que trabalhar, né? Afinal de contas, né? Você é mãe solteira agora, você tem a sua casa para manter, então você tem que trabalhar. É o que você faz no seu tempo livre, né? Que você não trabalha. Porque eu vejo muito, né? Na minha realidade, onde eu moro, televisão também, que muitas mulheres, elas fazem essa parte de trabalhar que tem que fazer mesmo, muitas vezes nem trabalha, tá? Vive de auxílio. Não tô dizendo, não tô julgando não, tá, gente? Não é julgamento, tá? Eu mesmo, por exemplo, também recebo. Mas não dá pra você viver daquilo só, né? Tem que trabalhar. E elas esquecem que tem filho, aí quer fazer isso, né? Acha que tá fazendo o suficiente, quer botar comida dentro de casa. E sai todo final de semana pra night. Pra night, pra curtir a vida. E esquece de ter filho, às vezes deixa com vó, com parente, sendo que uma criança, para ela crescer bem, saudável, ela tem que ter os dois apoios. Eu te contei a história de Davi Luca, eu nem te contei, né? Eu não sei. Ele contou para mim, meu filho mais novo, o pai dele tem os problemas dele, mas ele é um excelente pai. Eu acho que foi para Rodrigo mesmo que eu contei. Meu filho falando uma coisa que eu achei assim incrível. Ele falou assim para minha mãe, com você, com minha mãe, do jeitinho dele, com você eu tenho amor. Ele não falou em palavras, né? Mas deu para entender o que ele quis dizer. Abraço, beijinho. Meu pai, ele me dá as coisas. Te falei sim, a gente indo pra Boqueira. Você falou de outro jeito. Porque agora eu não vou lembrar. Você tá entendendo? Ou seja, a criança precisa dessas duas figuras, saber onde ela, o que procurar nos dois. Então, quando ela não tem essas duas, só tem a mãe tem que entender que ela tem que suprir as necessidades dele, como comida, bebida, peri, pororó, colégio. E o emocional também, porque o emocional foi entregue a nós. A mulher é quem cuida do lar. É o certo, deveria ter sido, né? E não é hoje em dia o caso. Infelizmente. Muito também por culpa da gente, que a gente não soube escolher. Ou seja, aí ela faz o quê? Ela provê tudo que precisa. Tá limpinho, tem coisa na geladeira, tem roupa escolar, mochilinha, buriri. Mas o emocional ela deixa de lado, que é o quê? Sentar, tentar entender aquele serzinho, sem querer, né, matar ele. Dá vontade. Entendeu? Dar amor, ter paciência.
Eu não tô dizendo que todo mundo que a gente faz isso, que a gente é perfeito, que a gente consegue. Eu não consigo. Muitas das vezes eu não consigo. Tem hora que eu me estresse, mas a gente se esforça todo dia, né, Paulo? Pra Acredito. tentar, né? Pra tentar fazer isso. Porque a criança precisa. E vou te falar mais, o que menos ela vai sentir falta é se ela passou algum tipo de necessidade, se ela não comeu, se ela não teve um brinquedo. Quando ela tiver adulta, isso aí é o que menos vai importar pra ela. Não sei se você é assim. Não, igual eu falo, eu nem lembro de ter passado por isso. Apesar de eu ter algumas memórias de, por exemplo, De querer alguma coisa. não, tomar café com farinha, gente, que não tinha, mas tipo assim. Ah, mas era gostoso. Não, mas eu não, mas porque eu não tinha o que comer. Às vezes meu café da taxa era. Eu lembro disso, eu lembro, era arroz e ovo. Eu comia arroz e o café mesmo, ou água com açúcar. Mas não é isso que me marcou. Você tá entendendo? Foi a ausência do pai, entendeu? Isso aí, porque são coisas assim, o material é preciso, todo mundo precisa, a gente precisa, gente. Seria hipócrita falar que não. Mas isso dali não é o que vai fazer tanta falta na vida adulta de, ai meu Deus, eu passei por isso. Não. Porque acaba com o tempo, todo mundo consegue conquistar algo melhor. Deu na loja, vou comprar um All-Star e vou comprar uma bolsa da Turma da Mel, que eu sempre quis ter e não tive. A gente acaba conquistando, tem coisas que a gente conquista com o trabalho, entendeu? E é isso, gente. Eu acho que, né, tendo o apoio da família também para ajudar essa mãe, porque tem mãe que realmente é mãe sozinha, né? Eu já tive muito apoio, mas tem muita mãe que é mãe sozinha, literalmente. E hoje, se eu não fosse minha mãe também, assim, apesar dela ter aquele jeito de demonstrar, é que nem assim, ó, o jeito de demonstrar o amor da minha mãe é igual eu, é fazendo, não é falando. Então ela faz para me ajudar do jeito dela. É o jeito que ela consegue demonstrar. Demonstrar amor, entendeu? Porque ela também foi uma pessoa que não teve amor de mãe, então eu entendo, né? Hoje eu entendo. Então a gente pediu raciocínio. Perdi totalmente o raciocínio agora. A gente tem apoio de família com essa mãe, com essa criança. Às vezes tem um tio ali perto, que às vezes também, né, os avós não ligam para a criança, então fica difícil a mãe realmente fazer tudo sozinha. Então tem que ter esse apoio, se possível, os tios e tias que estiverem ouvindo esse podcast, que sabem que tem uma mãe aí do lado de vocês que não tem esse apoio, se atente. Isso também não que é obrigação de vocês, mas acho que se a gente ama a criança e ama a vida dessa mãe, a gente tem que ajudar sim e dar o apoio que for necessário. Então, quer falar mais alguma coisa? Sim, só para complementar, eu vi uma reportagem, não sei de que país, não sei se foi um país que fez fora, mas foi feito aqui no Brasil. Não é sempre, não é 100%, mas os maiores índices de pessoas que entram para criminalidade, drogas, alcoólatra, que deu ruim na vida, né? Deu ruim. São filhos de mãe solteira. Por que será? Por que será? Por que será? Porque o firme ali, o pulso firme para dizer não, não faz, é assim, assado, é o pai. É o pai, entendeu? Não tô dizendo que é culpa sua, não, tá? Mãe, sou solteira, eu também sou mãe solteira, engasguei agora. Mas tá lá, né? É fato. Então, temos que começar a olhar para esse lado também, né? É isso. E era isso o podcast de hoje. Acho que ficou bem claro o que nós queríamos passar. A gente passa muitas nossas experiências aqui nesse podcast. Não é nada para atingir ninguém, oferir ninguém. Eu acho que é mais para ajudar quem, né, tá passando por isso também. E a ausência do pai, embora seja muito impactante, não define o seu valor, não define quem você é. Verdade. E acredite, não busque o seu marido, seu futuro marido, seu pai, porque você não vai consertar. Você não vai conseguir melhorar aquilo que não foi para você na infância. E é isso, até o próximo episódio.